Oi, oi, pessoas, tudo bem? Então, estou aqui para falar e homenagear essa pessoa, Aline. É, esse é o sinal dela. A Aline é maravilhosa. Sim, ela ensina o intérprete como melhorar em Libras e eu a encontrei trabalhando na escola bilíngue. Quando eu encontrei, percebi a forma como ela interpretava, aquela fluência na interpretação, eu fiquei muito admirada, fiquei babando, com vontade de aprender, com vontade de pegar essas técnicas. Então, desculpa, esqueci de me apresentar. Esse é o meu nome, Silvânia, e esse é o meu sinal. Pode ser para cá, ou pode ser para lá, por causa dessa franja aqui atravessada. O S de Silvânia, marcando aqui na testa. Então, um dia a gente conversando e ela me falou que tinha um curso de mentoria. É uma espécie de aprendizado, de ensino para corrigir algumas falhas, algumas imperfeições. Então ela me ofereceu esse trabalho, eu aceitei. Vamos! De pronto aceitei fazer esse curso. E eu amei, aprendi muito, porque antes eu percebi que eu tinha algumas falhas, algumas dificuldades, precisava de uma readaptação, de uma mudança em vários pontos. Então, ela me ofereceu e eu aproveitei muito, foi maravilhoso, aprendi muita coisa e hoje eu atuo como intérprete em várias áreas, vários eventos e estou muito feliz em tê-la conhecido. A Aline, amo essa pessoa. É minha amiga, é muito carinhosa, é muito especial, um ser humano incrível. Palmas para ela. Tchau, tchau. Beijos. Olá, meu nome é Wesley. Brincadeira. Então, conheci a Aline através de uma amiga de trabalho. Ela me indicou e antes mesmo de começarmos o trabalho de mentoria, a Aline fez uma entrevista comigo. E é interessante que quando você vai fazer essa entrevista, eu particularmente já vai assim na defensiva como se fosse uma entrevista para emprego. Então eu cheguei falando que eu tinha o curso de Libras 1, Libras 2, Libras em contexto, tradução e intérprete, assim por diante. Aí só que, na verdade, a Aline ela só quer saber o que realmente é o nosso objetivo. E ela não tem rodeios, ela é direta no que ela quer e ela vai sempre buscar o que é melhor de nós. Então ela sempre está inovando, procurando coisas, identificando nossas dificuldades, identificando os nossos erros para trazer a parte melhor. Então, assim, se a pessoa é melindrosa, tem medo de receber uma crítica, talvez vai sofrer bastante aí fazendo a mentoria. Mas se a pessoa está disposta a aprender, está no caminho certo. Porque, por exemplo, eu já estava trabalhando como intérprete, aí ela, na lata, você fala, você sabe que você não é intérprete. Então, assim, tem aquele baque, entendeu? Mas ela trata literalmente a verdade, então ela não vem com rodeios. E ela também não aceita trabalho meia boca, como por exemplo, se ela pede para você fazer um sinal de feliz. Ela não vai admitir nunca até que seu sinal de feliz tenha com expressão facial, com sorriso e que transmita essa mensagem ao surdo. Como assim, na primeiro ano de mentoria que eu fiz com a Aline, foi no auge da pandemia, então assim, ela ensinou muito questão de enquadramento de câmera, como posicionar as mãos, onde ficaria melhor o enquadramento, assim por diante. E ela está sempre assim, puxando, ensinando, identificando o erro que apresentamos e mostrando assim, onde é melhor. Ainda hoje, assim, acho que hoje me tornei até mais crítico, né? Falando, não sou intérprete,
tem uma comunicação com o surdo, o contato com o surdo ajuda bastante, e a mentoria também me ajudou bastante, até mesmo para enxergar muitas partes que eu errava e eu não sabia nem para que lado que ia. Então, assim, foi um desafio que a Aline encontrou comigo, que normalmente ela já trabalha com as pessoas que já trabalham com Libras há muito tempo, e eu estava chegando nesse universo aí das Libras, mas graças a Deus fluiu e foi tudo jóia, tá ok? Mas se vocês estão querendo aí participar de mentoria, acredito que vão gostar, mas assim, não venham fechados, venham abertos para aprender e aceitem as críticas, né? Tenha esse diálogo, ok? Um abraço. Olá, meu nome é Sara Lu Martins, sou professora de artes aqui em Brasília. E Libras apareceu na minha vida porque eu tive alunos surdos, 6 alunos surdos, e eu não sabia falar um oi. Então eu fui atrás de aprender, de aprimorar, de conhecer esse universo, né, de Libras. E também encontrei uma grande mestra, uma pessoa incrível, que me apresentou esse projeto novo, né, a Sinalaria, que é a mentoria em Libras, e que me ajudou demais. Não só a sinais, né, os sinais em Libras, mas a contextualizar, entender a gramática, a língua de sinais, né, de entender esse universo de surdos, dos surdos, né, que é muito importante também, não é só o sinal, né, mas aprender e a contextualizar essa gama, né, rica, que é a língua de sinais. Então, eu quero indicar aqui a mentora Aline Abreu, que me ajudou demais, super generosa, uma intérprete incrível. Então, vem você também aprender, se apropriar da língua de sinais. Mentoria em Libras. Um beijo! Olá, meu nome é Janaína Carvalho, sou professora da Secretaria de Educação, sou da área da surdez e eu vim aqui dar um depoimento em relação à professora Aline Abreu. Eu faço mentoria, faço parte de um grupo de mentoria com ela é mentora na área de Libras e eu vim falar da minha experiência com mentoria e falar dela enquanto profissional. A gente sempre precisa de uma pessoa que nos faça melhorar. A Libras é uma língua muito viva, muito dinâmica, então a gente tem uma necessidade constante de estudar, de reciclar, de estar melhorando enquanto profissional. E em um determinado momento da minha carreira, eu conheci a professora Aline Abreu, e o que eu posso dizer dela é que ela é uma profissional incrível, que ela tem um profundo conhecimento acerca das técnicas de interpretação de língua de sinais, e ela tem uma didática para repassar isso para a gente de uma maneira fantástica. Então, eu estou constantemente melhorando com ela, aprendendo com ela, estudando com ela. É um percurso fantástico caminhar com ela nessa estrada da aprendizagem da língua, que a gente aprende a língua a vida toda, porque a língua é viva, ela está em constante mudança, né, modificação. Então, se tem alguém que se interessa e está melhorando e busca um profissional para isso, eu indico a professora Aline Abreu, porque a minha experiência pessoal com ela foi e é muito gratificante. Então, fica aí a minha dica. Obrigada. Conheci a professora Aline procurando referência na internet para falar de surdo-cegueira. E aí foi quando eu descobri o canal do YouTube dela, descobri a página dela no Instagram, a página Sinalaria, e fiquei, assim, surpresa. Fiquei feliz, na verdade, de ter encontrado uma profissional que representa os intérpretes de uma forma tão maravilhosa. E eu senti uma segurança instantânea, assim, de fazer mentoria com ela, de poder aprender com ela, de fazer uma troca, de receber bastante orientação dela. Oi, boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que prazer estar com você essa noite nesse nosso querido evento esperado, Acelerando a Fluência, não é? Os 2 pilares para dominar a língua de sinais. Eu estou muito feliz de dividir isso aqui com você hoje, esse momento tão importante para mim. Seja bem-vindo à minha casa, né?
aqui esse lugarzinho para você, onde a gente vai bater nosso papo, a gente vai ter tanto para trocar essa noite e para aprender, vai ser incrível. Bom, enquanto você chega aí, vai me dizendo de onde você é. Tem gente chegando, bem-vindo para quem está chegando, para quem já está, obrigada pela sua presença. Bom, eu sou a professora Aline Abreu, com experiência na área de ensino de língua de sinais e também mentoria em tradução e interpretação há, em média, 20 anos, 20 a 25 anos, essa é a média de trabalho que eu tenho. Então, eu estou muito feliz de poder receber você aqui, né, nesse momento tão especial na nossa vida, porque a gente vai ter mudança de vida, de comportamento a partir de hoje, tá? Então, vem comigo que vai ser muito legal. Vai me dizendo de onde você é, aproveita, tá? Escreve aí no chat que eu quero saber de onde você é. Se é daqui de Brasília ou de outro estado, me avisa, porque eu quero entrar em contato com você, vai ser excelente. Então, vamos lá. Bom, o nosso evento Acelerando a Fluência é esse. Nós vamos ver algumas características da língua de sinais e da fluência na conversação e na interpretação. Mas para isso eu preciso que você fique atento, presta atenção aqui em mim. Então pega o seu celular ou o seu computador, onde você está. Bom, já abre tela cheia aí para me ver bem grande, para ficar bem atento. E eu quero ficar bem perto de você. Coloque seu fone de ouvido porque eu sei que vai te ajudar. Né? E vá para um lugarzinho na sua casa onde ninguém vai te atrapalhar, que vai ser mais tranquilo, tá? Fala que você está estudando, galera, não me incomoda agora, me chama se for urgência e vai estudar. Pega o seu lugar favorito da casa e vai estudar, tá bom? Não esquece da caneta e do papel, porque você precisa anotar. Vão ter coisas que você vai precisar anotar e eu faço questão que você anote para não esquecer, tá bom? Bom, hoje eu vou te mostrar 2 pilares para que você finalmente se torne fluente em língua de sinais. Nos últimos 20 anos de experiência, né, eu desenvolvi um método que vai facilitar a tua aprendizagem de língua de sinais e, assim, em contextos diferentes e níveis diferentes da língua, eu sei que você vai realmente embarcar nessa comigo. Então, se você é estudante de língua de sinais ou quer se tornar, bom, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. Como eu disse, o meu nome é Aline Abreu, sou professora bilíngue, né? Sou professora, sou pedagoga, sou mentora, intérprete de Libras profissionalmente há muitos anos, essa é mais ou menos esse tempo de 20 anos que eu falei para você, né? Eu desenvolvi um método exclusivo para o ensino e aprendizagem da língua de sinais brasileira. Bom, ele é validado em diversos alunos que já passaram por mim, né? A quem eu lecionei ao longo de todos esses anos dessa jornada que eu vi até aqui, né? Eu posso dizer que os meus alunos têm realmente mudança de comportamento, se tornaram intérpretes, alguns são professores excelentes, bilíngues, né? Então, eu tenho em média de 200 mais ou menos mentorados, 200 alunos que passaram por mim também, bem como alunos surdos que realmente precisavam também de fluência em língua de sinais e não tinham. Então, essas pessoas se tornaram, como eu posso dizer, usuários sinalizantes muito melhores depois desse método que eu aplico e a partir dele as pessoas realmente evoluíram, tá? Bom, esse método, ele me permite te explicar como você vai se tornar fluente. Eu estou aqui com você, estou aqui olhando para o meu material, mas estou observando tudo que você precisa, tá? Estou contigo. Eu encontrei 2 pilares nesse método essenciais, e é a partir disso que você vai dominar a língua de sinais, né? Chegou a oportunidade, então, hoje que você precisava para finalmente destravar na hora de sinalizar e se tornar fluente, sem ficar com medo de conversar ou interpretar em qualquer contexto que você estiver. Essa oportunidade, por isso que você está aqui, então fique até o final dessa aula que eu vou te dar de presente essa apresentação. Então, anote os insights que eu vou passar a mais aqui desse material, mas os slides vão ficar com você. Terão mais coisas ditas que eu acho que você vai precisar anotar, então não se perca, tá? Mas depois vai ter material para te orientar, para você, esse presente também.
Quando falo em fluência, eu entendo que muitos de vocês têm uma dificuldade imensa com a língua, né? Acham que a Libras é difícil. Hoje mesmo eu li, né, em algum dos meus comentários de um vídeo meu, uma pessoa falou, é muito difícil, essa conversação para mim é quase impossível, eu não consigo. E ele desabafou, né? E me chamou no direct e foi importante falar sobre isso com ele, porque eu dei para ele um caminho e ele está se sentindo bem melhor, né? Inclusive, tá aqui, com certeza, aqui nesse lançamento do Acelerando a Fluência. E eu sei que vocês acham que a Libras é difícil e alguns de vocês acreditam que tem algo te travando e realmente, às vezes, porque foi uma experiência difícil que você viveu, né? Na hora de interpretar, ficou alguma coisa, um trauma, um momento complicado que você não consegue desvincular do uso da língua de sinais, né? E tá te trazendo memórias ruins, te deixa sem a segurança que você precisa para realmente fluir na sinalização e na interpretação também, tá? Bom, você pode pensar, será que é possível realmente ser fluente em língua de sinais? Será que eu, mesmo com as minhas limitações, eu vou conseguir interpretar e conversar tranquilamente em Libras um dia? Você vai. Eu posso dizer que vai e eu confio, eu acredito que você vai, tá? Você pode conseguir, você precisa ir em frente. Essas circunstâncias não podem te parar, porque você precisa ter um objetivo, tá? Qual é o teu objetivo? A gente vai falar sobre isso. A gente precisa de motivação. Qual é a tua motivação? Bom, é importante que você se compreenda primeiro, né? Se entenda como aluno, como sinalizante ou como não fluente, quase fluente, em que nível você está. Então você tem que ir, eu acredito que você vai conseguir. Depende muito de você, mas depende de com quem você caminha também, tá? Bom, tô aqui, hein? Você já sabe que eu tô aqui. Eu tenho muitos alunos, sabe? Muitos mentorados que tinham esses pensamentos, essas problemáticas, essas barreiras, e aí eles mesmos me contavam tudo que já passaram e essas experiências que eu também já passei, sabe? Trazia essa concordância de sentimentos, essa empatia faz com que se evolua mais, né? E em muitos deles eu me identifiquei. Então, eu já passei por isso, eu sei como eu posso dizer, eu sei como não deixá-lo passar por isso novamente, ou você que ainda não passou, eu posso te dar um caminho para que você não passe por isso, porque nós já passamos, né? O tipo de não conseguir sinalizar porque travava na hora da interpretação, porque tinha um outro intérprete observando ele, e aquele olhar ele sentia como se fosse de julgamento, né? Mas era uma questão muito dele, interna, do medo que ele tinha, da timidez e alguns das circunstâncias por onde viveu também, do que passou, né? Do que trouxe ele a se sentir daquela maneira, dos desgastes emocionais que ele já viveu, sim, das humilhações algumas, sabe? Então, acontece sim. E eu consegui resgatar essa pessoa, trazê-la para um novo momento na vida, e ela hoje sinaliza, hoje é intérprete, né? Muitos que passaram por mim tinham esse medo, e nós conseguimos juntos vencer esse medo, né? Sair desse lugar de um sentimento que travava, que deixava ele para baixo, que ele não conseguia se reerguer, se reestruturar, e a gente conseguiu, e hoje estão aí fluindo naturalmente, né? Nem todos estão como no papel de intérprete, mas são professores e são sinalizantes fluentes e convivem, têm amizades e têm ciclo social surdo, né? E estão na comunidade inseridos. Então é um prazer para mim tê-los como meus antigos mentorados, né? E atuais também. Bom, é importante que você tenha essa disciplina, então. Já te falei que depende muito de você, né? Mínimo de estudo aí 30 minutos por dia, você precisa focar.
Você não pode depender do outro, você precisa da informação, do conhecimento de um professor, mas você precisa focar e saber que é você quem precisa estudar no mínimo 30 minutos por dia para que seu conteúdo, a sua mente, ela precisa ser reconfigurada, os seus estudos ativos precisam ser disciplinados, rotineiros, né? Você não pode pensar que ouvir alguém vai te fazer fluente. Não, eu vou te dar o que tenho, mas você tem que fazer daquilo a tua rotina, a tua vivência, né? Você precisa fazer isso para conseguir essa fluência. E se você está aqui, muito bem-vindo, porque eu sei que é por isso que você está aqui, para conseguir. Você vai me ouvir hoje, eu acredito que você vai ter uma evolução e talvez uma revolução interna e você vai conseguir vencer todas ainda barreiras que existem. Bom, eu acredito de verdade. Mas se você que está entrando agora ainda não me conhece, eu sou a professora Aline Abreu, né? Eu já atuei como professora e intérprete em diversas áreas, né, nesse contexto de educacional a governamental, a institucional, religioso, de todas as maneiras possíveis, né? Ministeriais, congressos, conferências, liderança, né? Gestão, toda essa parte acadêmica, inclusive, né? Tanto na universidade quanto na Secretaria de Educação. E professora de surdos bilíngue também, além dessas mentorias e aulas em vários contextos que venho dando desde que me conheço por profissional, em média de 25 anos. Eu sou formada em Letras Libras na Universidade de Brasília. Todos vocês já conhecem esse curso, né? É uma parceria da Universidade de Santa Catarina e Universidade de Brasília. E eu sou formada nessa primeira turma desse curso, né? Tenho pós-graduações em docência do ensino superior em língua de sinais, né? E tenho essa vida acadêmica ativa até hoje, porque não paro de estudar, todo dia aprendo, todo dia entendo e é maravilhoso, né? Então, eu atuei como professora em redes públicas e privadas, inclusive na Secretaria de Educação aqui de Brasília. Eu sou mentora atualmente, eu deixei o cargo de professora bilíngue, é isso mesmo, para me dedicar totalmente a isso, a você, tá? A essa mentoria que eu acredito que você vai mudar a partir daqui. Então, eu deixei esse cargo de professor bilíngue na Secretaria de Educação para me dedicar totalmente aos meus mentorados. E é esse lugar que eu quero que você esteja comigo, tá? Mentorados, já te chamo de mentorados, que serão, né? Eu percebo a necessidade dos estudantes de língua de sinais de melhorarem essa competência linguística assim, há anos. Então, por isso que eu fui criando, né, durante esse caminho, estratégias. E essa jornada me levou a várias descobertas incríveis sobre o outro, sobre mim mesma, sobre a língua, e eu trago isso para a vida de vocês. Essa fluência acaba acontecendo porque eu tenho ferramentas que vou te dando, né? E você vai conseguindo observar e modificar o que você precisa no dia a dia, naturalmente, né? Bom, essa competência linguística que eu estou falando, já que muitas pessoas me pediram ajuda sobre isso durante toda a minha jornada. É por isso que eu estou aqui hoje falando sobre ela, porque eu tenho o meu método Acelerando a Fluência e é ele que eu aplico em mais de, como eu disse, mais de 200 mentorados e alunos durante o decorrer da minha vida, que são muitos, muitos mesmo, né? Tenho os meus cursos de formações e trabalho com mentorados e ensino essas pessoas, faço delas profissionais fluentes ou qual seja o objetivo dela, tá? E me dedico totalmente a eles. Bom, eu comecei a me interessar por Libras quando eu tinha 14, 15 anos, por aí. E foram momentos de muita descoberta, até para mim, sobre mim. Porque eu estava no ensino médio, eu acho. Mas a minha mãe sempre dizia que eu tinha curiosidade em conhecer esse público. E
E assim, não sabia como, né? Talvez eu visse no ônibus, sabe? Uma coisa muito distante da minha vida e eu sempre tive mesmo essa curiosidade. Mas por volta assim de 17 anos foi quando eu descobri realmente que era, não sabia o que era, né? E fui começar numa igreja. Comecei sim no ministério, né? E me sentia realmente chamada para tal função e foi incrível, sabe? Quando eu me inseri nessa comunidade, eu não fazia ideia de onde eu estava indo, como, por quê. Eu sabia que eu tinha que ir, foi incrível. E eu comecei assim com 17 anos, mais ou menos, terminando ali o ensino médio. E a partir daí, trabalho voluntário sempre, até se profissionalizar, você tem que passar por um momento de voluntariado e continuar, claro, se for da tua vontade, mas no momento de voluntariado é imprescindível para o início, porque é aí que você vai se inserir, né? Você vai estar imerso na língua de sinais. Voluntariando é uma boa, tá? É uma ótima, aliás. E o começo não foi fácil, mas eu trazia assim o surdo para minha vida, né? Eu fiz parte da vida deles e de quem eu conheci surdo, né, no início, e eles fizeram parte da minha. Quando eu digo inserir, é isso mesmo, eu imergi na área. E foi o meu passo primordial para conseguir ser fluente e estar com eles em todos os momentos e tendo cuidado com a minha vida, claro, né? Tendo os meus momentos, cuidando para que isso não gerasse nenhuma outra expectativa que não fosse essa, né? Mas entendendo que aquilo era para mim, sabe? Que era o meu objetivo, que aquilo brilhava os meus olhos, aprender aquela língua. Então, assim, foi incrível. 17 anos eu iniciando aquilo sem saber muito bem o que estava iniciando e foi um início de uma linda carreira, mas também de um grande ministério, né, na igreja. Então, esse é o meu lugar, ministério e carreira acadêmica, e é por isso que eu estou aqui, né? Eu sou isso. Bom, depois de tanto tempo como voluntária, durante muito tempo, assim, eu fiquei trabalhando na igreja e voluntariando em instituições, né? Associações de surdos e associações de pais e amigos dos deficientes auditivos também. Então eu ia aos lugares com eles, eu trazia para minha casa, me tornei amiga de vários, né? Foi muito impressionante. E na igreja também atuava muito nessa área, então me ajudou muito, assim, foi imersão mesmo de cabeça, e foi aí que eu aprendi. Estando dentro da comunidade é que a gente realmente aprende, né? E o caminho foi esse, letras libras, né? Quando abriu, eu falei, é isso. Até então não tinha feito nenhuma outra faculdade, a não ser teologia, mas uma regular de uma carreira, não tinha feito ainda, né? Então, quando abriu letras libras, eu pensei, é isso. Então, assim, eu entrei e emergi totalmente nessa área. Então, tudo que eu fiz foi voltado para essa área. Claro que você vai ter o teu caminho, mas eu estou te dando um exemplo de como foi o meu, para você entender, né, e se sentir, não se sentir só. Pode ser que você se sinta só e fale, nossa, mas eu quero emergir e não tô olhando para outros lados. Não, às vezes você é para ser imerso, às vezes não, às vezes é só um momento que você está passando de aprendizado para conversação, ou tem pessoas que estão realmente para se doar totalmente para essa área. Então, cada um tem o seu chamado, né, gente? Cada um tem a sua vida, tá? E é muito importante que você entenda isso. Qual é o teu objetivo, o teu chamado? Ninguém é igual a ninguém. Cada um aqui está aqui por um motivo. Então, eu respeito o motivo de cada um de vocês e aplaudo o motivo de cada um de vocês, tá? Então, como que eu pensei nesse método? Como que eu fui gerando, né? Eu engravidei desse método primeiro, eu fui observando por onde eu passo, eu percebi as dificuldades maiores daqueles que me procuravam e até dos meus colegas, assim, as minhas próprias dificuldades. Então, eu fui analisando tudo isso no decorrer de muito tempo aí, né? São tantos anos, então eu fui entendendo melhor
cada um desses momentos que eu vivi, meus colegas viveram, os meus alunos também. São várias visões, não é só a minha de professora, são visões de outros também, que eu trago para mim e reflito, né? Então, eu percebi muito que, por exemplo, nas faculdades, tanto públicas quanto privadas, dependendo do tipo de curso, né? Principalmente nos cursos que têm surgido, assim, nas instituições privadas, principalmente, tá, gente? É um excesso de teoria enorme, assim, e conteudismo, mas prática nenhuma. Foi isso que... É nisso que eu me apego e vejo que é muito complexa essa situação de quem passa por isso, né? É muita teoria e pouquíssima prática ou até a falta dela, né? E isso tem prejudicado muitos profissionais, sabe? Que saem com as suas formações sem influência, mas tem o diploma, né? Além de prejudicar esses profissionais, prejudica aqueles que irão ser atendidos, que são os alunos. Então, isso para mim é uma dor enorme. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente conversa sobre isso na mentoria, tá? Sem saber o que é, como estudar. A faculdade não te ensina sobre a convivência com o surdo, ela não te ensina como formatar frases, como elaborar num contexto em língua de sinais, a pensar em Libras, a se conectar com o surdo, a saber que a língua de sinais, apesar da teoria que você aprende, que ela tem outra estrutura, e você sabe que ela tem as classes gramaticais, os verbos, os pronomes, os adjetivos, os advérbios, tudo, mas como usar, como inserir isso, sabe? Como praticar isso, como sinalizar isso para quem recebe, para o receptor, né? Então, a faculdade não te ensina isso. Então, tudo isso passa por uma dor, né? Por pessoas que são prejudicadas lá na ponta, sabe? Então, o certificado não conta nesse sentido. Infelizmente, ele não te traz realmente fluência, tá? E a gente vai ver isso dentro dos 2 pilares que eu trouxe para você essa noite, que são muito importantes para a fluência acontecer. Mas para isso eu preciso entender o que é fluência, como a fluência existe, a partir de quê? Ou tem uma receita mágica para a fluência? Ou apenas uma receita, não precisa ser mágica? Tem isso? Bom, como eu aprendo o idioma? Tudo isso você pode pensar, é bom você refletir, entender, para conseguir, inclusive, se conectar como aprendiz de língua de sinais, tá? Bom, um dos pontos primordiais para você entender sobre a fluência é a motivação, tá? Para que eu tenha fluência, eu preciso ter motivação. Por quê? O que vai me motivar? Por que eu vou estudar? Para que alcançar a fluência? Entende? Então, eu preciso ter motivação. É ela que vai me dar, assim, um norte. Porque se eu tiver barreiras, percalços, problemas, eu quero desistir. Não, não desisto. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de ter fluência. Para quê? Para quê? Por quê? Para quem? Sabe? Eu preciso compreender até que ponto a minha fluência é o que eu realmente quero, almejo, qual é o meu interesse. Você precisa, para a fluência, ter motivação. Isso é um dos principais motivos para que você continue. Ter motivação. Para entender aonde você quer chegar. Mas para isso eu te pergunto, olha, quanto tempo você dispensa do seu dia para aprender a língua de sinais? Para estudar, para revisar se você está estudando, para bater papo, para ver vídeos, para ver conteúdo, para se alimentar. Eu disse para você que é no mínimo 30 minutos de estudo para você conseguir conectar a tua mente, reconfigurar para que ela consiga começar a aprender, né? É uma nova língua, afinal. E você tem dispensado esse tempo? Pensa nisso, tá? Quando o teu nível de motivação está em contato com o idioma, vira uma bomba. Você vai conseguir. Então, você precisa de motivação, você precisa de contato com o idioma. Os dois juntos, idioma e motivação, vão te levar à fluência, sem dúvida nenhuma, tá? Porque você precisa se dedicar, você precisa ir além. Não pode parar porque acha que já sabe, porque você pode não saber que não sabe. Então, você precisa ter essa percepção também, tá? E para você que sabe que não sabe,
você precisa se dedicar ao estudo ativo, à busca ativa de conhecimento. Ó, conhecimento é vida, é liberdade, é libertação. Você tem que ir atrás por si mesmo. Então, qual o impacto que isso traz para você quando você pensa e entende? Impacta no teu aprendizado, impacta nas descobertas sobre si mesmo, sobre a língua que você está estudando, tá? E você precisa se inserir, você precisa estar cercado desse idioma, não precisa estar cercado de surdo, gente. Hoje você tem acesso a esse idioma por aqui. Aqui, ó, nós temos acesso a esse idioma. Você precisa estar cercado dele. Importante que esteja ali com o sinalizante, mas ter essa rede perto de você, tá? Essa rede de contato. Bom, mas você mesmo pode ser um grande sabotador disso tudo, então não seja, tá? Não seja sabotador, uma autossabotagem é tudo que nós não queremos nesse momento, porque podem ser armadilhas que vão te tirando esse foco, tá? Então, pode acontecer de você não ter domínio da gramática da língua de sinais e ainda usar o português sinalizado e achar que isso nunca vai conseguir ser vencido, nunca vai conseguir mudar. O português sinalizado está inserido ali e você não consegue tirar da sua vida. Já não é verdade, tá bom? A gente vai conseguir mudar isso aí facilmente, com muito estudo. Facilmente, eu digo, com dedicação. E dificilmente sem dedicação. Mas é possível, quero dizer que é possível, tá? Você vai pensar de outra maneira, se não português sinalizado. Você pode estar pensando também que eu não tenho com quem treinar, não sei como avançar. Como que eu vou conseguir aprender se eu não tenho com quem? Acabei de falar. Essa rede é muito maior do que você imagina. Hoje nós temos a internet, você tem a rede. É só você ir. Vá em contato, atrás de contato, tá? Se você não souber como, se está errado, se está certo, procure um profissional, um mentor. Procure alguém que vai te corrigir, que vai te apoiar. Ande com alguém, ande junto, sozinho, realmente ninguém consegue. É complicadíssimo mesmo. Você precisa ter mais vocabulário, mas vocabulário sem contexto também não adianta. Então eu preciso ter contexto e vocabulário juntos. Preciso de alguém do meu lado, pegando na minha mão, preciso de um mentor, preciso de um professor, que esteja ali me corrigindo e me dando o que não ser, o que não fazer e o que fazer. Preciso dessas habilidades dadas por um profissional. Então você tem que ir ao encontro com essa comunidade surda, fluente. Surda, comunidade surda, somos todos os sinalizantes, tá? Mas tem um ponto que eu quero conversar com você que é mais complexo e muito maior, que eu espero trabalharmos essa noite, que você vença realmente, que é a timidez, a inibição. Olha, recebi muitos mentorados que tinham a inibição e o medo, a insegurança, e isso aprisionava realmente e travava a interpretação. Pessoas que tinham tudo, tinham língua, estava tudo aqui e não conseguiam fazer o mínimo básico da interpretação. E eu trabalhei com essas pessoas. Então a timidez pode ser realmente um lugar que está te aprisionando, tá? A vergonha, a dor de ter passado por algum sofrimento a partir como é que eu posso dizer, um trauma, alguém que te magoou a partir disso, pode estar te travando. Mas a timidez, a inibição é algo que você precisa vencer para conseguir realmente ser fluente, sabe? Porque você precisa se socializar. A língua de sinais, ela precisa de convivência. E a timidez pode te parar, pode ser sua maior barreira. E se você conviver, você começar a entrar, a se inserir nisso, olha, eu tenho certeza que você vai aprender a sinalizar de maneira que nenhum curso pode te dar. E, inclusive, curso não te dá realmente essa fluência, né? O curso te dá uma formação básica, a base, a teoria, mas essa fluência você só adquire no convívio mesmo, tá? Você precisa aprender e conseguir se expressar. Essa armadilha da timidez pode estar te travando. Na hora de se expressar, você não consegue se estruturar e emocionalmente, sendo assim, não consegue estruturar uma frase também.
tirar de uma língua-alvo de uma língua-fonte para uma língua-alvo, mudar esse contexto, não contexto, quero dizer, mudar essa estrutura frasal é impossível se você não está bem emocionalmente, né? Se você se sente acuado, com medo, tímido, isso não vai, seus pensamentos não serão conexos, não terão coerência, não terão coesão. Como que eu vou conseguir traduzir dessa maneira? Então, sim, tá, meus queridos? A parte emocional interfere muito nas nossas decisões linguísticas ali, no nosso contexto de interpretação. Tenha cuidado com ele. Precisa lutar contra a timidez. E se você precisar errar, você pode errar, mas você tem que estar num lugar seguro de erro, né? Um lugar onde você possa errar com alguém para te falar, tá tudo bem, errar é natural no aprendizado, além disso mais. É assim que faz, toma, aí você faz. Inclusive, esse é um caminho por onde eu sigo, tá? Aqui você tem um lugar seguro para errar, para que eu corrija junto com você, você aprenda, reaprenda, reestruture, treine, reconecte, faça tudo isso. Né? Porque errar é passo para aprender idioma, é natural errar em aprendizado de idiomas, mas tem que ter um lugar seguro para você não se sentir acuado enfim, ser machucado por alguém, tá? Então você precisa errar sim para você aprender língua de sinais e você tem que ter esse lugar. Agora, isso não pode te causar esse pânico, né? Ficar agora de fora, não consigo mais lidar com pessoas, não consigo mais interpretar. Não, a gente tem que trabalhar isso, melhorar isso. Esse sentimento tem que ir embora e você consegue novamente recomeçar, tá? Você tem que buscar acertar, errar buscando acertar. Conseguindo, recebe correção e continua, tá? Ó, sacode a poeira e vai, continuando. E de que maneira, então, você pode se permitir ser corrigido, estar inserido, vencer a timidez, não deixar cair nessas armadilhas que eu disse para você? Se permitindo ser corrigido. É um dos maiores processos, né, que alguns seres humanos passam, é se deixar ser corrigido. Tem pessoas que realmente não gostam de ser corrigidos, mas eu também entendo que depende da pessoa que nos corrige, né? Depende da maneira. Então, se eu escolho aquela mentora para me corrigir, eu aceito. Agora, você, colega, que sabe menos que eu, não é legal que me corrija, ou aonde me corrige, de que maneira, como você fala na frente de quem. Isso não é correção, né? Isso é vexatório, isso enfim, não tem sabedoria nisso. Então, você precisa se permitir ser corrigido, né? Então, como usar essas técnicas para não se deixar cair nessas armadilhas? Primeiro ponto, se deixar ser corrigido, se permitir, tá? Segundo, entender que essas correções que essa pessoa apropriada, profissional, vai te fazer, ou essa pessoa surda, colega seu, amigo seu, ou alguém que você confia vai fazer, e entendendo que sem essas correções seja um profissional ou um amigo surdo, alguém de confiança que você permitiu que te corrija, tá? Sempre tem que ter a tua permissão para que você se sinta acolhido e não seja um momento vexatório, algo ruim. Não, pelo contrário, né? Então, sem essas correções, não será possível alcançar a fluência. Não será possível. Então, como usar essas técnicas, professora, para não me deixar cair nessas armadilhas assim? Usando esses pontos que eu estou te dando. Anota tudo para você não esquecer. Então, primeiro, se permitindo ser corrigido, seja humilde para entender que não sabe e aprenda errando e acertando, tá? Entenda que sem essas correções dessas pessoas que eu disse, né, não será possível alcançar a fluência. E um terceiro ponto importantíssimo é ter uma rede de apoio, tá? Procurar professores, pagar pelo trabalho dos seus professores, de mentores, profissionais, enfim, que você confie, conviver com a comunidade surda, seja sinalizante, surdo ou não surdo, né?
trazer essa nova realidade, viva essa nova realidade, esse novo momento na sua vida. Fazer parte desse vínculo é importante para o teu crescimento, tá? Então, acelerar a fluência e ter esses pilares para dominar a língua de sinais são muito importantes. Os 2 pilares que eu quero trazer para você essa noite, prestem muita atenção. Já trouxe alguns pontos importantíssimos. Até aqui você anotou tudo? Eu espero que sim, tá? Mas agora anote os 2 pilares que eles vão fazer parte assim da tua caminhada daqui para frente. Os 2 pilares. Primeiro, conhecimento linguístico. E segundo, convivência. Sem esses 2 momentos na tua vida de estudante, você não consegue alcançar a fluência. Sendo assim, em conhecimento linguístico, o que eu preciso entender? Que o conhecimento da língua é primordial. Eu tenho ou não tenho? Vamos lá. Como todos vocês já sabem, é através da língua de sinais que nós vamos fazer o quê? Vencer as barreiras da comunicação. Então, se eu não tenho, como eu vou facilitar a integração social, a igualdade, o respeito, a vida de um futuro, de um surdo, né? Um futuro profissional surdo? Como eu vou ser essa professora bilíngue? Como eu vou ser um intérprete de sucesso? Como eu vou ser uma pessoa, um sinalizante fluente e bem resolvido? Se eu não tiver conhecimento da língua, que é primordial. Tenho que ter conhecimento da língua. Dentro disso, eu preciso entender que as minhas técnicas, ser permitido me corrigir, entender que essas correções são para o meu bem, ter uma rede de apoio, está tudo aqui dentro do conhecimento linguístico. Eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender o quanto é primordial o conhecer a língua. E em segundo ponto, o segundo pilar tão importante para você é a convivência, é o convívio, né, com essa rede de apoio que você precisa criar. Não adianta você achar que sozinho é possível, porque não é, tá? Esse convívio, você precisa criar conexões com pessoas que você admira, seguir pessoas que você admira, contratar pessoas que você admira, fazer troca, compartilhar, entender o que é certo, o que é errado, o que você vai receber, o que você vai dar. E tudo isso, sabe? Você precisa ter a motivação certa, como eu já falei, para ter o contato com o idioma e gerar fluência. A tua fluência, então, vem a partir desses 2 pilares, conhecimento linguístico e convivência. Sendo assim, a gente volta para a motivação, para o contato com o idioma, e isso tudo junto é a fluência que você tanto almeja. Meu querido e minha querida, você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Você precisa entender que para acelerar a tua fluência na conversação, na interpretação, você precisa ter planos conscientes para a resolução de problemas. Nada é inconsciente, é consciente. Precisa ter planos, precisa ter projetos pré-definidos para que isso vá além do que você precisa e além do que você talvez pense que já precisa, sabe? Você precisa ir além para fazer planos conscientes para resoluções de problemas. Resolver um problema, eu preciso de um planejamento. E você tem planejamento? Você tem um problema, você tem planejamento? Você vai resolver aqui como? Ou você vai deixar isso para lá? Vamos pensar nisso. Você precisa de uma mala de equipamentos. Uma mala, eu sempre falo isso para os meus alunos, né, para os meus mentorados. Você precisa viajar. Sempre que você vai fazer uma interpretação ou sinalizar uma conversação, você precisa ter uma mala. A tua mala vai ter ferramentas dentro. Quanto mais ferramentas técnicas, teorias eu tiver, mais enriquecida, mais pesada é a minha mala. Então, quanto mais equipado você estiver, quanto mais souber usar os equipamentos que estão dentro, porque às vezes você só compra equipamento e guarda, tá? Não vale. Esse equipamento tem que ter uso, tem que ter consciência de uso, tá? Tem que ser usado por você. Então, você abre, eu vou colocando
teorias, eu vou colocando práticas, eu vou colocando vivência, eu coloco práticas e ferramentas, eu coloco várias ferramentas, eu vou aprendendo, eu coloco visões diferentes de outras pessoas e vou entrando e vou colocando ferramentas e mais ferramentas. Quando eu precisar, eu tenho várias escolhas linguísticas aqui que eu posso tirar e usar no momento de sinalizar. Porque eu já tenho consciência linguística, tenho teoria e tenho material, para criar uma obra-prima quando eu for sinalizar. Então eu preciso ter essa mala. Como está a sua mala? Você vai pagar por excesso de peso quando você viajar? Ou é uma mochilinha que você leva ali mesmo no avião? Como que está a sua mala? Você precisa saber. Porque tendo esse equipamento, você vai se sentir mais confortável. Você vai se sentir mais preparado, seguro para fazer uma interpretação, por exemplo, né? Ou até para ter uma conversação, que talvez você tenha tanto medo de ter, você que ainda não é fluente, nem básico, né? Que está no intermediário da fluência e que está começando a se tornar fluente, às vezes você tem medo, né, de alguma coisa. E aí você vai estar preparado para aplicar nesse par, né, Libras português, no uso do par Libras português, que às vezes é um grande tormento para você. Mas não se sinta assim, tá? Eu tô aqui para segurar a tua mão contigo. E você vai conseguir se tornar fluente. Assim, certeza já, tá? Dependendo de mim, vai. Depende de você. Bom, algo sério que eu quero dizer para você e rápido. Não é a quantidade de curso que você tem que vai te tornar fluente. Sinto muito, tá? Você pode ter vários certificados. Se você não tiver vivência, apoio de uma rede, né? Tiver um professor segurando a tua mão ali. E essa vivência com a comunidade surda, essa experiência com competência de estratégias, de fazendo essas trocas, esse compartilhar, você não vai ser fluente. Sinto muito, você precisa disso para que a fluência exista na tua vida, tá? Bom, então, hoje, mais especificamente, nós vamos falar de algumas estratégias. Eu trouxe para você algumas só para te dar assim, ó, sabor, porque tem tantas coisas legais para você aprender, mas eu vou trazer algumas aqui para você, ferramentas da minha bolsa. Eu vou tirar algumas para dar para vocês, tá? Bom, uma delas, papel e caneta. Anote tudo. Não perca nada. Eu trouxe, então, algumas estratégias para você ter esse gostinho de aprender. Mas é só um gostinho, tá? Porque tem muito mais. E eu quero apresentar para vocês algumas delas. E a gente vai trabalhar muito na mentoria. Várias maneiras, várias estratégias, várias ferramentas. Tudo variado e de acordo com a tua necessidade. Mas uma delas que eu quero mostrar para vocês hoje é o Mouthing, tá? Escreve-se M-O-U-T-H-I-N-G, tá bom? Mouthing. O que é isso, professora? Olha, é a forma como a tua boca articula. É uma articulação labial, né, do que está sendo sinalizado. Mas para que eu preciso disso? Você precisa disso em momentos muito específicos, sabe? Eu vou te trazer alguns aqui que você vai falar assim, eu não acredito. Eu não sabia que eu podia, tá? Então é bem legal. Ó, desambiguação, tá? No momento que tem um contexto ambíguo, por exemplo, como que eu vou fazer para mostrar que isso não é isso porque se parece, por exemplo. Então, no momento de desambiguação, especificar ali um significado que às vezes tem um sinal que é muito igual, que é igual, na verdade, em todas as suas situações ele é igual, os parâmetros dele são todos iguais, tá? Configuração de mão, o ponto, o movimento, a direção é tudo igual, mas eles são totalmente diferentes um do outro, né? Como que eu vou saber diferenciar isso, gente? E, além disso, essa ferramenta serve para ampliar a informação também. Aqueles surdos que estudantes ou acadêmicos ou professores, né, precisam, às vezes, de uma informação além, você pode utilizar o Mouthing,
né? Para ajudar a acrescentar, sabe? Como é que eu posso dizer? Complementar a informação. Bom, vamos para a prática. Vamos ver como que funciona, então, o Malfin. Eu vou te dar um exemplo, alguns. Mas, por exemplo, ó, eu marquei aqui para você o sinal de obrigado e agradecer, tá? O verbo, né? O agradecer. E o sinal de obrigado. É a mesma coisa. Agora, você imagina uma frase. Eu agradeço a você. Muito obrigado, né? E aí você fica com aquela redundância ali. Parece redundante isso? Não. No contexto geral, dá para entender quando nós ouvimos isso assim. Eu agradeço a você, então, muito obrigada, né? Parece que eu estou usando isso, duplicando esse sentido, mas eu não estou duplicando, né? É uma frase que tem significado isso. Mas em Libras, se eu fizer isso aqui é o português sinalizado, né? Estou fazendo palavra a palavra na minha interpretação, né? Então, como que eu posso fazer essa diferenciação do obrigado e do agradecer? Porque ele está ambíguo ali, ele pode até prejudicar. Como assim obrigado, obrigado? 2 vezes? Não precisa, você errou, né? Não. Aí é onde entra o Malfin. Olha que legal, gente. Então, o Malfin, ele vai vir, essa articulação, ele vai estar num lugar de apoio, onde eu vou conseguir fazer o quê? Desambiguar, eu vou conseguir fazer uma ampliação da informação. Então, obrigada, eu vou fazer. Eu agradeço, né? Eu agradeço, então eu faço. Ó, eu consegui, eu diferenciei o agradeço do obrigada. Entende? Porque eu usei a ferramenta do Malfin. Eu usei ela como algo que complementou o significado do meu sinal. Porque não é agradeço. Agradeço era aqui. Aqui era só obrigada. Incrível, né? Ó, por exemplo, o ensinar e o ensino. Sendo um substantivo e o outro verbo. Como que eu coloco isso na minha frase? Por exemplo, a educação no país precisa melhorar, né? E nós, professores, ensinamos aos alunos, e aí continua. Então, a educação do país precisa melhor. Nós ensinamos aos alunos e continua. Eu fiz a educação e ensinamos. Um era verbo, um era substantivo. Como que isso vai gerar uma diferença na frase em língua de sinais? Você vai usar a educação, você pode fazer o Malfin no início. Profissionais, educação. Aí eu. E continua. Então isso, olha a estratégia, que incrível. É uma ferramenta muito legal. Eu sei que vai te ajudar muito. Olha uma outra problemática, gente. O hoje e o agora. Olha isso. Hoje e agora. Aí você diz, por exemplo, hoje eu vou comprar, mas à noite. Agora não. Hoje eu vou comprar, mas à noite. Agora não. Meu Deus, como que isso vai ficar em língua de sinais? Comprar hoje. Não. Ó, como ajudou? Claro, ficou muito mais claro. Então é uma ferramenta. Não é para você ficar usando bimodalismo, gente, ó. Porque hoje a minha casa, lá. Não. É só em pontos, em lugares pontuais, tá? Onde você possa desambiguar, trazer ou ajudar, disponibilizar um sentido mais claro para quem precise, para um surdo deficiente auditivo, no caso, né? Um surdo que tenha resíduo auditivo, que seja
que tenha muito conhecimento da língua portuguesa também, pode ajudá-lo bastante, porque ele queira isso talvez, né? Então, assim, incrível. Essa é uma das ferramentas para você, tá? Uma outra estratégia que eu quero que você entenda hoje é o pensar em libras. Ué, que coisa? Pensar em libras. Como é possível pensar em libras? É muito possível, tá? Eu, na hora que interpreto, eu começo a pensar em libras. É literal. Eu não consigo mais pensar em português. A minha mente se torna totalmente contextualizada em língua de sinais, tá? Então, é possível? Sim. Isso é uma ferramenta? Sim. Por quê? Porque quando eu consigo dominar a ponto de pensar naquela estrutura linguística da L2, a minha L2, significa que a fluência chegou, tá? Então, você precisa pensar em libras. Pensar como? Pensar na estruturação da frase em língua de sinais. Por exemplo, você vai ter a compreensão da L1, né, da tua L1, toda compreendida ali, está bem estruturado na tua vida. A tua L1 é o português. Mas eu sei que minha L1, não pode ter interferência na minha L2, né? Na fluidez, nas orações que eu estiver organizando ali nos meus espaços mentais. Eu não posso deixar que a L1 interfira na L2. Então, tendo isso, pensando em libras, acabou. É fluência na certa, tá? Você precisa entender, então, que o pensar em libras não é que não tem uma organização, gente, gramatical. A língua de sinais é toda organizada em categorias como língua portuguesa, mas do jeito dela, na estrutura dela, sem nenhuma relação com a língua portuguesa, tá? Então, a gente tem verbo, a gente tem adjetivo, pronome, preposição, a gente tem advérbio, a gente tem, enfim, nomes, as classes a gente tem, tudo, mas na nossa estrutura de língua de sinais, não língua portuguesa. Então, sim, uma estratégia importantíssima, é uma ferramenta, é pensar em libras. Quando eu consigo pensar em libras, a sinalização vai fluir, tá? Naturalmente, tá? Por exemplo, uma frase para você entender mais a fundo o que eu digo quando eu falo pensar em libras. Olha, a frase, você precisa comprar pão amanhã. Você, português, palavra a palavra você precisa comprar pão amanhã. Esses são os sinais para cada palavra. Essa é a estrutura da língua portuguesa, L1 sua, beleza? Ok. Bom, essas orações, né, com as classes gramaticais do português, a estrutura frasal, tá tudo certo. Você precisa comprar pão amanhã. Tudo certo em língua portuguesa. Agora, como que eu vou pensar que isso venha para a língua de sinais, na estruturação correta da língua de sinais, que não haja prejuízos linguísticos nenhum, e eu posso, pensando em libras, estruturar dessa maneira? Como que isso funciona? Bom, entendendo que o pronome você tem, o verbo você tem, né? O precisar, né? O comprar temos, o você, o pronome temos também. O que mais que a gente tem? A gente tem o objeto? Tem. A gente tem o pão, a gente tem o advérbio de tempo, o amanhã. Tá vendo? Você viu? A gente tem todas as classes também dentro da estruturação da língua de sinais. Então, como que eu uso isso? Aí vem o pensar em libras. É isso que eu quero dizer para você, tá? Então, ó, em português, você precisa comprar pão amanhã de manhã. Em língua de sinais, amanhã, amanhã, ó, amanhã, manhã, amanhã de manhã, comprar pão. Precisa. O verbo foi lá para o final. Olha isso. Entendeu? E a classe sujeito, verbo, objeto, verbo, sujeito, vai depender muito. Isso não é para essa aula, é para mais aprofundado, tá? Mas vai depender muito. Mas as classes gramaticais, toda essa parte de semântica da língua de sinais tem que ser respeitada, tá? Então, amanhã cedo, pode ser cedo amanhã de manhã ou cedo escrito. Comprar pão, precisar. Ou outra escolha também tradutória.
Amanhã de manhã precisa o quê? Pão, sabe? Eu tenho escolhas que eu vou estruturar em língua de sinais, mas não deixar que fique, você precisa comprar pão amanhã de manhã. Isso é português. Então, sim, eu preciso entender parte gramatical, sim, mas saber também como estruturar. Não adianta ter a parte gramatical na teoria e não saber como estruturar em língua de sinais. Isso é pensar em Libras. Vamos lá, tá anotando tudo? Tá anotando geral? Eu espero que sim, hein? Que a gente precisa muito guardar esse conteúdo. Você vai ter esse material, tá? Mas ainda assim precisa anotar porque tem insights que vêm agora e eu preciso que você anote. Bom, uma outra ferramenta importantíssima que eu quero dar para você essa noite, e você precisa entender o quanto ela é importante para quando você for um intérprete, tá bom? Aqui para quem já está no caminho da fluência e já vai ser um intérprete. Bom, chama-se lag time, tá? O que significa isso? Lag time é o tempo, é um intervalo, tá? Que nós temos na tradução de uma língua para outra, de qualquer língua, inclusive línguas orais, tá? Então, seja na modalidade oral ou visoespacial, o lag time, ele se dá ali no momento de intervalo entre 4 e 7 segundos, que é o intervalo de onde eu vou começar a tradução. Como que se dá? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma música. Alguém iniciou uma música e você precisa de um tempo para entender a letra daquela música para conseguir começar a conectar, né? Se conectar com essa música e começar a trazer as suas escolhas tradutórias. Eu não conheço a música antecipadamente. Ou um texto, um palestrante que você também não sabe antecipadamente sobre o assunto que ele vai falar e ele precisa começar a falar para você ouvir, fazer todo o processo tradutório e depois começar a traduzir. Então, o lag time é uma estratégia muito importante que você tem que usar. 4 a 7 segundos você aguarda quem está falando a começar a fala, iniciar o processo de fala, de palestra, de música, de seja lá o que for, para que você entenda a mensagem e comece a conectar para daí você fazer a tradução. Então, o lag time vai te trazer essa segurança de você sabe a informação, não no todo. Eu preciso entender o que está sendo informado e daí eu vou montando o meu contexto, né? Libras é contexto e vou montando com esse espaço antes do meu interlocutor, do que ele está falando. Enquanto ele fala, eu vou dando esse pequeno espaço na fala dele para ir ouvindo e formatando a minha mente e daí sim fazer a minha interpretação fluida, tá? Lag time, não esquece, escreve aí. Lagtime, lag time, tá? Mais uma estratégia, ferramenta para você. Bom, e a última ferramenta da noite, porque são muitas, né? Nós temos um português sinalizado. A tradução palavra a palavra. Você deve estar pensando, o quê, professora? Você está louca? Você está me dizendo que o português sinalizado é uma ferramenta? Você acabou de dizer ali atrás que não se pode usar português sinalizado. Calma, eu não quero bugar você. Eu quero te ajudar a pensar. Essa aqui é para os não fluentes. Lembra que eu falei para você? Segura aí, para quem não é fluente ainda. Segura aí. O português sinalizado, meus queridos e minhas queridas, pode ser uma grande ferramenta, tá? A tradução palavra a palavra vai te ajudar no início, tá? Da sua caminhada como aprendiz de línguas de sinais. Por quê? Porque, apesar de não poder ser uma rotina na tua vida, você é ouvinte. Você tem L1 como base. Então, para iniciar, você vai ter que aprender que isso é isso em língua de sinais, né? Isso em português é isso, em língua de sinais é isso, né? Isso em português é isso, em língua de sinais é isso. Então, você vai ter que entender primeiro, fazer essa conexão de uma L1 com uma L2. Vai fazer, então, como que eu posso dizer, gente?
vai fazer com que a sua mente se reconfigure primeiro para compreender, para comparar, palavra tal é sinal tal, até que você se sinta num lugar onde você já consegue pensar diferente. Não dá continuidade a isso. Isso é só uma ferramenta que você tem permissão de usar no início da tua aprendizagem, no início da tua jornada como aprendiz de língua de sinais, tá? Inclusive, isso é usado no aprendizado de línguas orais também, sabe? No caso aqui de modalidades diferentes, como língua de sinais e língua portuguesa, que é uma modalidade oral, a outra modalidade visoespacial, que é a intermodal, é muito bem-vindo, tá? É totalmente bem-vindo, tanto na intramodal também, que são as línguas da mesma modalidade, por exemplo, o português e o inglês, o francês e o russo, que são línguas orais, né? Que estão ali na mesma modalidade, é intramodal. Então, tá tudo bem, é possível, é muito natural que você inicie assim, tá bom? E tudo bem, você pode iniciar. Mas é uma ferramenta que eu tô te dando para você iniciar, tá bom? Não é para os fluentes já devem estar em outro nível, que é o de já saberem aplicar a estrutura gramatical da língua de sinais, tá bom? Então, sim, é uma ferramenta, tá? O português sinalizado, a tradução palavra a palavra. Então, eu pego uma palavra, qual sinal? Outra palavra, qual sinal? Então, eu formo aquela frase. E aí, depois, você pode tentar pensar, tá? Essa é a estrutura do português, eu entendi. E agora, em Libras, como ficaria? Para isso, você precisa conviver com surdo, com sinalizantes, ter professores com você, porque aí a gente vai te ajudar você a compreender que assim fala em português, assim não fala, tá? Assim sinaliza e assim não sinaliza, tá bom? E essa aqui é uma técnica, uma revolução na tua vida. Isso aqui pode te ajudar muito, inclusive quando você já estiver num lugar para conseguir se desvincular do português sinalizado, tá? Ou para você que já está no caminho da fluência e precisa treinar e não tem com quem presencialmente treinar. Sabe o que é? Shadowing. Shadowing. Ele escreve SHADOWING. A mesma coisa se aplica à aprendizagem de línguas orais. Também é uma técnica de aprendizado nas línguas orais muito usada, né? Inclusive, quando a gente vai fazer cursos de inglês, francês, espanhol, seja lá qual for, essa técnica de shadowing, espero que eu esteja pronunciando certo, hein, gente? Você sabe que a minha área não é essa. Então, meus queridos seguidores, é shadowing, como se fala direitinho? Quero que você me ensine também. É uma técnica maravilhosa para praticar a fala, entende? Então, por exemplo, na modalidade oral, a gente ouve muito música para aprender, né? Às vezes uma língua. Por exemplo, o inglês, vamos para a língua, enfim, que é mais usada, né? Então, a gente ouve tanto uma música que a gente começa a copiar como ela é cantada. E até as palavras, os sons saem exatamente como saem do nativo da língua, do cantor, né? Mas pode ser que eu nem saiba o significado, tá? Pode ser que eu nem saiba o significado do que eu tô cantando, mas eu consigo imitar. Inclusive, é isso, é fazer sombra, tá? É ser a sombra, é um espelho, shadowing. É a própria sombra, é me espelhar. Então, ela é uma técnica muito boa, inclusive, para você, sinalizante. Porque agora você vai procurar vídeos da professora Aline ou de outros professores que você gosta, de surdos sinalizantes nas redes sociais, e você vai fazer o shadowing. Você vai fazer o quê? Você vai copiar essa pessoa na sinalização dela, exatamente como ela fizer, tá? Exatamente como ela fizer. Você tem que copiar tudo. É assim que funciona no idioma oral, e eu trago essa estratégia para você fazer na língua de sinais como sinalizante. Por quê? No idioma oral,
O sotaque, a pronúncia, o tom de voz, o vocabulário, dá para fazer tudo, estruturar a frase, até entonação, por exemplo. A gente ouve uma pessoa nos filmes, isso é uma grande atividade para fazer, tá? Para aprender. E aquilo, você vai copiando o jeito dela, as características dela de fala, e aquilo vai te trazer aprendizado sem dúvida. Você se torna mesmo a sombra da pessoa, né? Que esse é o significado de shadow, sabe? Então, assim, é muito importante você fazer essa técnica. Você pode usar, tá? Usa, faz isso. Procura vídeos, pessoas que você gosta, pessoas que você admira. Começa a copiar, treinar. Faça igual aquela pessoa que está interpretando, aquele surdo sinalizando. Faz ativamente. Ah, professora, mas o que adianta eu estou fazendo? Eu nem sei o que significa. Sim, aí vem o momento de você conseguir copiar para te dar mais propriedade, inclusive essa parte do teu corpo, sabe? Da mão, de que forma você vai se posicionar, do uso do espaço, tudo isso como expressões faciais, os classificadores, tudo isso enriquece muito usando essa técnica, tá? Mas você precisa também, junto disso, de estudo ativo, para entender o que está sendo dito também. Inclusive, melhor ainda, se forem vídeos com legenda e vídeos com a tradução direta também. Por exemplo, se um surdo está sinalizando e tem uma pessoa não surda fazendo a tradução direta, que é o quê? Fazendo a tradução de Libras para português para quem não é surdo, entende? Para os ouvintes ou os não surdos, né? Então, também você copia, se espelhe. Isso vai te trazer fluência, tá? Bom, em vez de copiar a fala, você copia a sinalização. É óbvio, né? Aproveita e copia expressões corporais, faciais, copia tudo, tá, gente? Copia estrutura linguística, enfim, copia tudo daquela referência, daquele referente que você escolheu. Tudo isso eu espero que esteja assim, ó, entrando na tua vida. Eu espero que você esteja assim, entendendo completamente, tá? Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante a você que está aí almejando ser intérprete, tá? Para você que almeja, que deseja ser intérprete, olha, eu quero te dizer alguns pontos importantes sobre isso. O que não te contaram sobre ser intérprete, hoje eu vou te contar, tá bom? Não se compare, jamais. Não ache o outro muito mais rápido que você, não se compare, eu sou lento e ele é rápido. Aquela pessoa que você está olhando e comparando pode estar há anos à frente de você como estudante. Pode ter outras histórias, tem outras histórias, né? Então não se compare. Ela já começou há muito tempo, você está começando agora. E você vai conseguir chegar a esse nível com maturidade, com respeito e sem desistir, não desista. Segunda coisa, cursos não te tornam intérprete, tá? Cursos não te tornam intérprete. É um mito dos maiores. Então, cursos não te tornam intérpretes, tá? O que te fará um bom intérprete é sua disciplina, sua rotina, sua responsabilidade, estudo contínuo e ativo da língua de sinais. Isso vai te fazer um bom intérprete. E, além de tudo, os nossos 2 pilares, conhecimento linguístico e convívio com a rede da comunidade surda, tá? Outra coisa, ó, não existe intérprete de alta performance. Por favor, ninguém é robô, ninguém é máquina. Nós somos humanos, cansamos, exaurimos, precisamos de ajuda. Sempre é importante que trabalhe-se em dupla, tá? O intérprete de apoio junto, porque a realidade é dura. Nada de estar sozinho, você não é Superman, Supermulher. Ah, mas professora, não tem. Eu sinto muito, eu sirvo na minha igreja, não tem ninguém. Gente, sinto muito, a sua saúde vai para o beleléu. Você precisa entender que
Eu sei que Deus te chamou, por exemplo, para o ministério, mas você tem que levantar pessoas, não tem como sozinho. Ah, mas o reino é mais importante. É verdade, Deus sabe do nosso coração, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa de pessoas, principalmente pessoas ativas e que estejam pelo menos iniciando para fazer pelo menos o louvor para que você faça a outra parte mais pesada. Não que o louvor seja menos pesado. Isso é assunto para outro momento. O que eu quero dizer, pelo menos, significa que pelo menos vai ter alguém para te ajudar em um período do culto, por exemplo. Entendeu? Então, a realidade é dura. Você precisa primeiro vencer também seus traumas, suas barreiras, esses problemas internos. E aí você consegue seguir em frente. Para não se comparar, sabe? Cada um está na sua fase, então só permaneça, tá? Pode ser que você não tenha ouvido, então o que não te contaram sobre ser intérprete é isso. Mais um ponto importante para você, anote. Arrisque-se. Sim, pode se arriscar, mas tenha cautela. Cuide da tua mente, do teu coração. Cuide da tua parte emocional, tá? Tenha sabedoria, respeito pela comunidade surdo por si mesmo. Seja consciente. Não saia por aí interpretando em qualquer lugar, de qualquer maneira, sozinho. E ainda recebendo dinheiro por isso, se nem está preparado para ser intérprete, tá? Seja prudente. Comece, então, pelo voluntariado. Se você está iniciando, comece pelo voluntariado. Tá bom? Então, como ser intérprete, professora? Bom, eu trouxe 10 pilares para você importantíssimos. Ouça muito bem, anote e não esqueça. 10 pilares para você ser um intérprete de Libras, tá? Seja humilde para aprender com os veteranos. Treine e se dedique, mas não se exponha, já falei isso. Né? Língua é conhecimento, não é uma questão só de ter vontade, tá bom? Identifique as suas falhas e limitações, seja consciente e saiba em que nível você está. Não diga que é intérprete se ainda não é intérprete. Cuidado, tá? Em que posição você se coloca. Procure um mentor para te ajudar, colocar seu conhecimento em prática com um professor, tá? 6. Não faça cursos aleatórios, qualquer curso eu tô dentro só pelo certificado. Sem conhecimento prático, o curso não te torna intérprete. Então, nem adianta, professor, tem 100 certificados, sinto muito, tá bom? Porque você não é fluente e nem será com esses seus 100 certificados, tá? Crie conexões e trocas com pessoas que admira na área. Cria tua rede. Já falei disso. Não use surdo de escada só para aprender e depois jogar fora, não. Tenha relações saudáveis. Se for para ser amigo, seja. Se não, seja só uma pessoa que está partilhando, tá bom? Não seja assistencialista, por favor. O coitadinho do surdo, tadinho dele. Não, ele é só um ser humano com todas as características de ser e você também com todas as tuas. Então, a diferença de mim para ele é a comunicação, que é visoespacial, tá bom? E principalmente, meus amores, não minta para si mesmo, seja honesto, tá bom? Se você não sabe, assuma que não sabe e aprenda, vá em frente, junto com alguém que te apoie e continue aprendendo, tá bom? Bom, diante de tudo isso que eu trouxe para você, eu sei que são muitas informações, assim, eu sei que você tá feliz, eu tô muito feliz de estar passando tudo isso para você, tá? Você aprendeu comigo hoje que interpretar um discurso não é traduzir uma língua apenas, não se trata de palavras apenas traduzidas, tá? Trata-se do sentido da língua. Isso é a tradução, tá bom? O processo de tradução, então, é resgatar a mensagem que vem da língua fonte, o sentido, o significado da língua fonte e reexpressar isso na língua alvo, sendo nós língua portuguesa para a língua de sinais ou tradução direta de língua de sinais para a língua portuguesa, mas lembrando sempre de resgatar o sentido, tá bom? E você aprendeu isso e é a partir disso que você vai destravar, gente. E para você que está começando, é a partir disso que você vai conseguir caminhar, tá?
Você vai destravar a sua sinalização para viver a experiência de uma pessoa que se comunica por meio da língua de sinais brasileira com segurança, com autonomia, tá bom? Com tranquilidade, que seja capaz, né, de conversar, de bater um papo ou de interpretar também, enfim, num contexto que você deseja. Até aqui, ok? Tudo ok? Ótimo, porque se você está aqui até agora é porque você quer ir para o próximo passo. Então, depois dessa super aula, tem o próximo nível que você pode chegar na Libras, que é saindo desse lugar, desse platô que você está na língua e finalmente ser fluente, tá bom? Você pode conquistar. Se você está aqui até agora, vamos junto. Eu quero que você conquiste. Bom, você que tem travas ou limitações, eu já mostrei que com esse método adequado você já consegue acelerar sua fluência. Eu te mostrei também que na prática, que com esforço no lugar certo, você consegue ter avanços diários na língua de sinais, como você teve hoje, né? Como você teve ouvindo tudo isso e retendo toda essa informação. Se você quer ter fluência, então, na língua de sinais, para poder atuar no Ministério de Estudos da tua igreja, ou assumir um cargo diferente no teu trabalho, né, ser professora de Libras ou professor bilíngue, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você está aqui, é porque essa boa notícia vai te alcançar. Todas essas pessoas, né, que eu falei, essas experiências que eu tive, já aprenderam Libras, já passaram pelo método Acelerando a Fluência, tá? Esse método que eu conversei hoje com você, mas é isso aqui, professora? Não, tem muito mais, tem muito mais. Eu sei que isso aqui você já amou, né? É parecido com essa aula que eu dei, então tem muito mais, tá? E nesse método eu pego realmente na tua mão, sabe? Eu te ensino assim a realidade, mas com passo a passo. Eu não deixo você se enganar, nem ser enganado, tá? Eu te ensino passo a passo para você sair do nível que você está e se tornar um sinalizante fluente ou um intérprete fluente, né? E te ensino Libras de verdade, inclusive nos contextos que ela é usada, tá bom? Bom, como que isso vai funcionar? Você deve estar perguntando, então, como que a mentoria vai funcionar, como que se dá, como que o método é aplicado, tá? Então, eu vou dizer para você agora exatamente isso, como que isso vai acontecer. Se você entrar hoje na mentoria, você vai ganhar de presente bônus. O bônus, olha só, gente, não é um bônus, são 3 bônus. O primeiro bônus é o seguinte, você vai ter um e-book exclusivo de primeiros passos para você ter certeza de que não está no nível mais básico, para aproveitar ao máximo a mentoria, no valor de R$ 197, tá? O e-book é no valor de R$ 197, mas na mentoria não é cobrado. Não tem esse valor, não paga, tá bom? O bônus 2, você vai participar de uma comunidade secreta no Facebook. E aí, nessa comunidade secreta nossa, você vai ter, e todos os alunos, né, mentorados, que vale R$ 297, uma comunidade, você vai ter toda essa mentoria, essa participação, essa troca com outros intérpretes, aprendizes, com outras pessoas que estão no mesmo lugar que você, junto comigo, né? É R$ 297, mas na mentoria para você é custo zero, tá? E o terceiro bônus para você são, presta atenção, isso aqui é incrível e eu sei que você vai amar, tá? São 4 encontros ao vivo comigo e no valor de R$ 997, mas para você, custo zero. Esses são os 3 bônus se você adquirir. São presentes para você. Bom, então vamos lá? Quem está preparado para receber prêmios? Então vamos lá. Olha só. Você vai ter, 10 primeiros, ouça bem, os 10 primeiros alunos que adquirirem a mentoria vão receber gratuitamente uma avaliação para saber em qual nível de língua você está, por meio de WhatsApp, os 10 primeiros. Agora,
tem algo mais exclusivo ainda. 5 primeiros alunos que adquirirem vão ganhar um encontro online comigo, individual, tá? É nesse lugar que eu vou analisar você, vou te dar... a proposta é de que eu te avalie para que você entenda, professor, em que nível eu estou, como saio daqui, será que estou no nível que penso ou o que preciso para alcançar? Toda essa parte de análise e fazer um cronograma específico para você aprender, para que você siga daqui para frente comigo, pegando na tua mão, você vai ter. E aí as suas dificuldades, as tuas metas, vou te dizer exatamente o que você precisa fazer, focar aonde, como, o que não focar, o que tirar, vou te lapidar. Isso é para os 5 primeiros que adquirirem, tá? E te ajudar a focar em tudo isso, beleza? Bom, somente o bônus, só pensando em tudo isso, só o bônus aqui, que tudo isso que eu já disse para você, né? Sairiam no valor de R$ 1.491. R$ 1.491. Se fosse juntar tudo isso de bônus. As premiações seriam R$ 597, porque aí elas têm diferença dos bônus, né? Então, mais R$ 597. Bom, vamos juntar tudo isso? Vai dar R$ 2.000, tá? Em média, R$ 2.088. Bom, todos eles estão, então, para que aqui você que está aqui comigo, que vai adquirir a mentoria hoje, todos eles vão de graça para você. É isso mesmo, para você é de graça. Tudo isso que eu te dei até agora, tá bom? Eu poderia cobrar um valor muito mais alto, tá? Tudo isso que eu tenho te oferecido, eu podia cobrar um valor muito mais alto. Por quê? Eu vou te ensinar o que a faculdade não ensina. A faculdade passa muito pela teoria, eu vou para a prática. E é, no mínimo, aí, o valor de uma pós-graduação. E que não tem acompanhamento nenhum, né? Eu vou te acompanhar, vou trazer você de braço dado até onde você precisa chegar, tá bom? As mais baratas pós-graduações que a gente tem hoje, tá em média aí de R$ 4.000. Eu já gastei muito, inclusive, tá? Já investi muito. É um gasto necessário, tá, gente? É investimento. Tudo que vocês fazem por si mesmos é investimento, tá? E eu já fiz isso demais e vou continuar estudando, fazendo disso, assim, a minha vida, como sempre fiz. Então, eu já ajudei muitas pessoas a aprender Libras, a destravar. Já investi mais de 20 anos na minha vida aprendendo, executando tudo isso que eu vou trazer para vocês. E eu vou entregar tudo isso mastigado para você. Você não vai precisar passar tanto tempo, tanta coisa como eu passei. Isso tudo eu vou trazer para você. Por isso, cobrar R$ 4.000, por exemplo, por esse grande projeto na tua vida, seria justo. Pelo Acelerando a Fluência na tua vida, seria justo, né? Bom, olha que eu nem estou falando dos preços das graduações, tá? Eu estou falando aqui além, eu estou falando de formação continuada. Bom, sei que não são todas as pessoas que podem pagar isso. Eu sei, tá? R$ 4.000 pra gente é uma realidade, né? Então eu sei. As vagas estão abertas para essa mentoria. E eu quero você comigo. Eu não abro mão, tá? Ela vai custar, então, para você hoje, só hoje, aqui no nosso evento Acelerando a Fluência, que eu tô super feliz que você tá aí, vai sair para você por R$ 1.097. Apenas R$ 1.097. Para quem comprar nessa turma, ainda vai ter desconto. Vai rolar o desconto. Chuta. R$ 400. É isso mesmo. Vai rolar R$ 400 de desconto para você que está aqui comigo até agora. Então, você vai pagar hoje, na verdade, pela mentoria, 12 vezes de R$ 69,56, que dá um total de R$ 697 à vista. É mole? Ah, gente! Vem! Vamos lá! Para as 5 primeiras pessoas que entrarem, vão receber um encontro individual comigo. Não esquece, entra agora. Minha equipe já está aí com você. Tá tudo pronto para te receber. O link tá tudo pronto para te receber. E as 10 primeiras vão ter direito a serem avaliadas pelo WhatsApp. Não esquece. Meu time colocou aí para você no chat. Tá aí. Colocou para você nos comentários.
nos grupos do WhatsApp também. E é só clicar e entrar para a mentoria que eu tô te esperando, meu povo! Tô te esperando! Eu confio, sabe? Eu falo tudo isso com conhecimento de causa e entendo que vai mudar sim a tua trajetória. Eu confio na minha mentoria, no que eu vou te entregar. E por isso que eu vou te dar 7 dias, inclusive, tá? De garantia total. Se você acessar, não gostar das aulas, que já estão na plataforma, inclusive, ali com várias super incríveis aulas. Além disso, vamos ter a mentoria. Então, vai ser devolvido o seu dinheiro. Enfim, se você não gostar, você tem 7 dias de garantia. Eu dou a minha palavra. Essa garantia existe. Mas eu sei que você não vai querer, porque você vai amar a mentoria. O Acelerando a Fluência é para você. E eu não te largo. Se te pego, não te largo, hein? Bom, vamos lá. Você, então, depois de tudo isso que eu te dei, você ainda tem 3 caminhos, tá? Primeiro, o seu primeiro caminho é não fazer nada. Sinto muito. Continuar travado na Libras, levando os dias como se saber Libras não fosse o seu sonho. E ok, eu entendo também. E lá na frente, você vai perceber que não chegou a lugar nenhum. Mas tudo bem, é tua opção, tá? Primeiro caminho é esse. O segundo é passar por tudo que eu passei, tentando estudar sozinha, perdendo tempo por não saber as melhores estratégias para aprender mais. E foi sufoco, sufoco, sufoco. Você tem esse passo também, tá bom? Você tem esse caminho aí, você que escolhe. Ou também tem o terceiro incrível caminho, que é entrar para a mentoria agora e me deixar te ensinar tudo que você precisa aprender e ainda te acompanhar por 30 dias, é isso mesmo. Quem comprar a mentoria, quem adquirir esse investimento hoje vai ter esse acompanhamento por 30 dias, é isso mesmo, tá bom? Queridos, afinal, como estudar, então? Tudo isso que eu te mostrei hoje é para te responder que você precisa ter consciência, foco, motivação. E essa mentoria, a proposta que eu estou te trazendo é para que isso seja realidade na tua vida. Como estudar? Tendo foco, consciência, motivação, sabendo onde eu quero chegar, tendo o objetivo. Lembra lá no começo, quando eu falei, pois é assim que eu devo estudar. É como se eu ainda não fosse o que eu quero ser. Mas você quer ser o quê? Então é aí que eu vou estudar com esse objetivo. Como saber em que nível eu estou, linguisticamente falando? Se eu já estou no nível avançado, intermediário? Não por certificado, gente. Isso não te traz nem essas categorizações, não te traz essa certeza, tá? Então, você precisa conviver para entender aonde você está, em que nível. Você vai vencendo a timidez, progredindo, conseguindo se inserir nessa rede que eu te mostrei, sendo humilde para aprender, para ser corrigido, lembra, por alguém de confiança, para aprender com um mentor, com um professor, com os próprios surdos, com os amigos. Essa troca, esse compartilhamento empático deve existir para você, tá? E esse contexto todo vai te ajudar a saber onde que você está. Então você pergunta, como saber que nível eu estou, professora, da língua de sinais? Assim, convivendo. Alguém te dizendo, não tá certo, aqui não, aqui sim. Porque precisa de uma rede para saber em que nível eu estou, né? Então a minha mentoria vai trazer também isso para você. Esse nivelamento, onde estou, quem sou, para onde vou, sabe? E aonde você precisa melhorar, tá? Então é muito importante que você saiba se responder tudo isso. Para isso você precisa estar inserido, tá? Mergulhado nesse universo. E ainda eu posso te perguntar, como você vai saber se é ou não fluente, então? É assim, meu querido, é imergindo. Quando você conseguir compreender que na emissão e na recepção da língua você já está conseguindo compreender, você tem a compreensão linguística de emissão e recepção, por exemplo, que é muito necessário nas conversações ou em pequenos públicos onde você estiver inserido,
Aí, se você conseguir, tanto na emissão quanto na recepção, entender, você está fluente, mas para isso você precisa estar lá, para saber se está ou não fluente, não é? É isso. Não tem outra, não tem outro caminho. Pense isso, não tem outro caminho, meus queridos. É esse o caminho para você, tá? Bom, se você tem mais alguma dúvida, a minha equipe está agora aí com você nos comentários. Deixa a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Além dessas que eu já te falei, que eu já, enfim, respondi, já tirei muitas dúvidas aqui, já dei algum esclarecimento, trouxe algumas questões que talvez você que te incomodavam, né? Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, porque a minha equipe está pronta para te responder, tá bom? Bom, que prazer enorme. Obrigada a cada um de vocês que ficou até agora comigo, segurando na minha mão. Essa mentoria é para você. Não abra mão de você, tá? E não abra mão desse futuro, das suas realizações. Pensa o que você precisar pensar, tá aí, os links estão disponíveis para você, mas você não vai ter acesso, sério, a uma mentoria assim, não. Por este preço, não, tá? Esse valor realmente tá, assim, para você especial. R$ 400 de desconto é especialmente para você. Eu não vou fazer isso para outros, tá? É para você. Aproveita, clica no link, minha equipe tá aí nos comentários com você, deixa tudo aí, pergunta como, quando, valor, tudo você tem dúvida ainda. E aí, eu te espero na mentoria pra gente ficar face a face e bater aquele papo e melhorar, sim, muito, fazer aquele upgrade na tua vida, tá? Pode ser? Eu conto com você? Eu te vejo lá, conto sim. Não solta da minha mão. Um beijo pra você. Boa noite.